tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Hoje nós vamos ter duas estreias, né? Primeiro que nós vamos tentar estrear um novo formato de tipo de aula. Eu colei aqui um adesivo de quadro negro para tentar ter uma aula um pouco mais interativa com vocês. Eu vou fazer um teste, essa é a primeira vez que eu estou gravando uma aula em que eu estou olhando para uma câmera e eu tenho que fingir, né, que tem alguém aí, mas eu espero que quando você estiver assistindo isso, você enxergue essa aula como se você estivesse numa sala de aula aqui comigo mesmo, tá bom? É uma experiência nova para mim, eu espero poder aprender direitinho para que as nossas aulas fiquem as melhores possíveis, tá bom? E a outra estreia que nós vamos fazer hoje é do conteúdo, nós vamos entrar na parte de derivadas, tá bom? A gente falou bastante sobre a noção de limites, vimos alguns métodos para calcular limites e hoje o nosso objetivo é estudar, eu vou apresentar para vocês o conceito da derivada de uma função no ponto, tá? Quando a gente inseriu o conceito de limite, essa noção foi inserida, se vocês lembrarem na primeira aula que nós vimos na playlist de Tudo Tem Limite, eu propus um problema que era calcular a velocidade instantânea de um veículo sabendo a função posição dele. E aí nós vimos que a maneira, entre aspas, correta de fazer esse cálculo da velocidade instantânea era usando o conceito de limite. Então, o conceito de limite surge naturalmente na tentativa de resolver o problema de encontrar a velocidade instantânea de um veículo como um limite de velocidades médias à medida que os intervalos de tempo vão ficando cada vez menores. Tá? Assim que a gente viu. E hoje eu quero apresentar também de maneira intuitiva para vocês o conceito de derivadas, o conceito da derivada de uma função, tentando resolver um problema. Só que o problema que a gente vai tentar resolver hoje é o seguinte. Suponha que eu tenho uma curva desse tipo aqui, tá? E suponha que essa curva modele uma trajetória de um veículo em movimento, por exemplo. Tá? Então imagine que essa curva está vindo nessa direção aqui, está fazendo isso daqui. Tá? Você já, com certeza, para quem dirige, já pode ter passado por uma experiência dessa, de que um dos maiores riscos quando você vai dirigir é a chamada acoplanagem, é quando o pneu perde o atrito com o chão. Quando isso acontece numa reta é menos mal, porque você vai manter a mesma trajetória, certo? Então você tem que ter cuidado, mas como você está numa reta, você vai continuar reto. Só que quando você está curvando, se num instante, vamos supor que nesse ponto aqui, ó, o seu carro perdeu o atrito com o chão, se você estiver fazendo uma curva, vai ser muito mais perigoso, porque se você estiver curvando nessa direção e aqui você perde o atrito, o que vai acontecer? Ó? O seu carro vai continuar nessa direção aqui, ó, e não nessa direção que ele deveria. Tá? Essa direção aqui é o que nós chamamos de direção tangente. Intuitivamente, a gente tem essa noção dessa direção de tangência. Tá? Você vai pela tangente. Um dos nossos objetivos hoje é o seguinte. Conseguir, se eu souber, vamos supor que essa curva aqui é o gráfico de alguma função. O meu objetivo é, em termos da função f, vamos supor que isso aqui é o gráfico de uma função f. Em termos da função f e em termos desse ponto P aqui, que vai ser um ponto P dado do gráfico da função, o meu objetivo é descrever essa reta. Tá? Essa reta tangente aqui. Esse vai ser o meu objetivo. E aí a gente vai ver que, ao tentar descrever isso, a gente vai estar, na verdade, descrevendo a noção de derivada. Tá? A noção de derivada surge naturalmente para tentar resolver esse problema de encontrar uma equação para reta tangente. Lembra lá da playlist que eu falei com vocês sobre as formas de a gente obter a equação da reta? Tem duas formas. Ou você conhece dois pontos distintos dessa reta, com isso você calcula o coeficiente angular e acabou. Você conhece a equação da reta. E uma outra forma também é você conhecer um ponto e a inclinação dessa reta. Nós vimos que é suficiente conhecer um ponto e a inclinação para descrever essa reta como um todo. Tá? É essa segunda estratégia que a gente vai usar aqui, tá bom? Por quê? Em geral, esse ponto aqui vai ser dado. O meu problema aqui, a princípio, é encontrar uma inclinação, a inclinação dessa reta em termos de f e em termos desse ponto, tá bom? E aí, como é que a gente faz? Olha, a princípio eu não sei quem é essa reta, porque a única coisa que eu sei é que ela passa por esse ponto. E eu tenho uma noção intuitiva para ela. Digamos que a noção intuitiva que eu tenho dela é quando, sei lá, se isso aqui descreve a trajetória de uma partícula, de um veículo em movimento, essa é a analogia melhor aqui, se aqui a gente perde o atrito, então ela continua nessa direção. Então essa é a noção de tangência que a gente tem.
mas ainda é uma noção intuitiva. Eu quero quantificar essa noção, eu quero trazer, eu quero modelar isso matematicamente, alguma expressão nós queremos dar uma expressão matemática para esse conceito, tá? E aí a gente vai ver que tem uma forma de fazer isso usando aproximações, ó. Eu vou fazer um desenho aqui do outro lado, só porque aqui para não embolar muito com ali, ó. Então o nosso objetivo é descobrir quem é a tangente, tá? Aqui eu tenho um ponto P, tá? E aqui eu vou colocar a tangente que eu quero descobrir. Essa é a reta tangente. Eu quero modelar esse problema. Bom, supondo que eu conheça essa curva, que ela é o gráfico de uma função, a ideia é fazer o seguinte, ó. Imagina que esse ponto P aqui, ó, vou chamar esse ponto aqui de P1. Imagina que esse ponto P1 está razoavelmente próximo desse ponto P. Ó. Então a ideia é olhar para a reta secante que passa por esses dois pontos. Porque essa reta aqui, ó, eu consigo descrever em termos desses dois pontos, porque esse ponto P1 é conhecido, ele está no gráfico da função, e aqui eu vou chamar isso aqui de reta R1. Tá? E aqui, se eu conhecer esses dois pontos, que é o caso aqui, nessa função fictícia, a gente consegue descobrir quem é essa reta, porque eu tenho dois pontos distintos dela. Tá? Agora, se eu pegar um ponto mais próximo ainda, um ponto P2 aqui, ó, P2, e conectar esses dois pontos, observe que essa reta verdinha aqui, ó, ela se aproxima mais da reta amarela do que a laranja, tá vendo? Ela está mais perto da reta laranja. Tá? Agora, e se você pegar um ponto mais próximo ainda, ponto P3? Aqui está o ponto P, né? Então, essa reta vai estar aqui, ó. O desenho não está muito bonito, mas observe o seguinte. À medida que a gente vai aproximando esses pontos P1, P2, P3 do ponto P, e eu olho para essas retas secantes, essas retas secantes, né, que são... Reta secante, nesse caso, é a reta que passa por dois pontos, tá? Secante a dois pontos quer dizer que passa por esses dois pontos. Isso quer dizer, então, observe que, geometricamente, a geometria está me informando que essas retas, à medida que esses pontos aqui estão se aproximando cada vez mais do ponto P, essas retas secantes estão se aproximando, geometricamente pelo menos, disso que eu entendo como reta tangente. Tá? Então é razoável nós pensarmos de maneira geométrica que essa reta tangente T aqui, ó, é igual... Nós temos uma ferramenta para trabalhar com aproximações. Tá? Se à medida que esse ponto P se aproxima do ponto... Se os pontos P1, P2, P3 se aproximam do ponto P, essas retas aqui obtidas se aproximam cada vez mais dessa reta tangente T, é natural pensar que essa reta tangente T possa ser expressa por meio de algum limite, tá? Entre aspas, a princípio seria um limite desse tipo aqui, ó. Um limite dessas retas R, vamos colocar um índice, sei lá, N aqui, à medida que as retas Rn, ou desculpa, vou colocar assim, ó, a reta PI, P, tá? Eu vou denotar isso aqui como reta PI, P. Isso aqui quer dizer o quê? A reta que passa pelo... Por exemplo, quando I é igual a 1, essa reta P1P é a R1. Tá? Quando I é igual a 2, essa reta é a P2P, a reta verdinha. Por aí vai. E aí eu posso escolher infinitos pontos ali, só para fazer a intuição geométrica. Tá? Então a ideia é que essa reta tangente pode ser escrita a princípio como o limite dessas retas aqui, ó. À medida que esses pontos PI vão se aproximando cada vez mais do ponto P, tá bom? Só que a gente não tem uma definição, então assim, isso daqui, digamos, é uma igualdade heurística, uma igualdade intuitiva, vamos pensar assim. É uma igualdade intuitiva, tá? Só que ao invés de pensar nas retas, já que esse limite aqui, ó, a gente não tem uma boa definição para ele, a gente não tem uma definição para isso aqui ainda, né? O limite quando o ponto se aproxima de um ponto e de retas, tá? Então isso aqui é só uma noção intuitiva. Então talvez a gente consiga modelar esse problema ainda aproveitando essa ideia, mas sem usar essa noção de limite, porque essa não está definida, a gente pode tentar modelar esse problema assim, ó. A gente pode pensar nas inclinações, porque observe que essas retas aqui, ó, a reta, primeiro a laranja, depois a verde, depois a rosa, as inclinações delas vão ficando cada vez mais próximas da amarela. E lembra que para eu descrever a reta amarela, que é a reta tangente,
eu só preciso de dar uma fórmula ou de expressar matematicamente a inclinação dessa reta, porque tecnicamente eu já conheço um ponto onde ela passa. Então, se eu descobrir uma maneira de expressar a inclinação dessa reta tangente, a gente vai ter condições de dizer quem é essa reta, tá? Porque eu já conheço um ponto e vou conhecer a reta tangente, a inclinação dessa reta, tá? Então, como é que é uma ideia para a gente quantificar isso? Uma ideia para nós quantificarmos isso agora é a gente colocar isso agora, essa curva de fato, como se fosse o gráfico de uma função, tá? E aí eu vou pegar a mesma curva, vamos supor, então esse aqui é o gráfico da função f, tá? Vamos supor que aqui eu tenho o ponto A, esse ponto aqui, ó, que eu conheço, já que ele é o ponto do gráfico, esse aqui é A, aqui é f de A, certo? E aqui é o ponto P, que eu conheço, e eu estou fazendo essas aproximações aqui, ó, por pontos da forma que eu vou chamar de, sei lá, vou colocar uma outra cor aqui. Eu não estou acostumado a mexer com cores diferentes não, tá? Se eu me perder aqui, vocês me perdoem. Aí aqui a gente tem a reta tangente, que a gente quer encontrar a inclinação dela. Essa é a reta tangente. E aqui vamos supor que tem um ponto X próximo de A, tá? Aqui não parece que está tão próximo, mas imagina que a gente deu um zoom muito grande. Então imagina que essa distância seja bem pequena. Então se isso aqui é um ponto do gráfico, esse termo aqui, ó, aqui em cima vai ser f de x, certo? Aqui é f de A e aqui é f de x, tá bom? E a gente está querendo aproximar a inclinação da reta tangente por meio da inclinação dessa reta aqui, ó. Vou pegar o laranja aqui. Dessa reta secante. Tá bom? A inclinação dessa reta secante, eu vou chamar de ponto Q, isso daqui, tá? A inclinação dessa reta aqui, ó, se eu chamar de MPQ, a inclinação da reta que passa por P e Q, a gente sabe calcular em termos de X e A. Essa inclinação é quem, ó? Lembra que para uma reta em geral, se eu tenho dois pontos, a inclinação da reta que passa por esses dois pontos, digamos que é a tangente desse ângulo aqui, ó, certo? Então, quem é a tangente desse ângulo? É o cateto oposto, que é essa diferença, ó. Aqui é f de x, aqui é f de A. Então, isso daqui é f de x menos f de A sobre... E quem é essa distância aqui, que é o cateto adjacente? X menos A, certo? Então, esse daqui, ó, esse valor aqui é a inclinação da reta secante que passa pelo ponto P, que é a f de A, e num ponto próximo de P, que eu estou chamando de Q, tá bom? Então, já que a gente intuitivamente tem que isso daqui intuitivamente é verdade, que T é o limite dessas retas, intuitivamente falando, é natural imaginar que o coeficiente angular dessa reta que eu estou chamando de reta tangente, né? Nós vamos chamar de reta tangente, ele também pode ser visto como o limite das inclinações das retas secantes, à medida que esse ponto X aqui vai se aproximando cada vez mais do A. Porque à medida que o X se aproxima do A, esse ponto Q aqui do gráfico vai se aproximando cada vez desse ponto P do gráfico, que é o ponto onde eu conheço o que está acontecendo, ou na verdade é o ponto onde eu quero descobrir a tangência. Tá? Eu quero descobrir a inclinação da reta tangente. Então, é natural definir, deixa eu apagar aqui, tendo em vista essa igualdade aqui, ó, intuitiva que nós obtivemos, tá? Vou apagar aqui então, tá? Por causa disso daqui, é natural definir, logo, é natural definir a inclinação da reta tangente que eu estou chamando aqui de T. Eita, caiu. Esse giz não é muito bom não. Vou comprar um melhor. A inclinação da reta tangente T no ponto AF de A, olha só, que é no ponto do gráfico, é natural definir como, de qual forma? Olha, já que, geometricamente falando, o limite das retas secantes está aparecendo, que é isso que eu quero definir como reta tangente, então é natural imaginar que, vou escrever assim, ó, MT por enquanto, é uma linguagem provisória, tá? É natural imaginar que a inclinação da reta tangente, que eu quero definir, seja o quê? O limite
das inclinações das retas secantes à medida que o x se aproxima de A, tá bom? Então, é natural pensar isso daqui. Então, observe que o conceito de limite nos permite modelar o problema de encontrar a inclinação disso que nós imaginamos ou temos um conceito bem intuitivo do senso comum que chamamos de tangência ou de reta tangente, a inclinação dessa reta. Tá? E aí, esse número aqui, ó, claro, vão ter casos onde esse limite aqui não existe. Tá? Não é sempre que esse limite existe. Na verdade, a motivação para estudar esse limite é porque quando ele existe, ele está expressando uma ideia geométrica que nós temos da inclinação da reta tangente, que é uma coisa que a gente tem uma noção, digamos, intuitiva, meio que todo mundo tem um entendimento em comum do que é. Em comum, né? Não incomum, mas em comum, a gente tem essa noção, mas a gente quer quantificar isso. E nós vimos que o conceito de limites parece ser o conceito adequado para fazer essa modelagem, né? Então, esse número aqui, ó, a gente vai chamar de derivada da função f no ponto A, caso ela exista, tá? Para nós, a derivada de f no ponto A, quando esse limite existir, né, quando isso for um número real, isso vai medir a inclinação dessa reta tangente, tá bom? E aí essa derivada, a gente vai poder utilizar ela para descrever a equação da reta tangente no ponto A, f de A do gráfico f. Tá? Então, podemos definir. Vou apagar aqui. É uma pena que o quadro é pequeno, né? Tem que ficar apagando toda hora. Mas se eu estiver falando muito rápido, dá um pause aí. Dá um pause e volta. E se tiver impossível mesmo entender, aí você reclama nos comentários, me xinga aí, que eu vou tentar ir um pouco mais devagar, tá bom? Então, por isso a gente define o seguinte, ó. Seja f uma função definida, sei lá, em algum intervalo da reta, né, do conjunto dos números reais, e seja um A pertencente a I. Tá? Então definimos a derivada de f em A. Isso vai ser um número real, tá? Então a derivada de f em A, deixa eu só conferir se está gravando, gente, pelo amor de Deus. Está gravando. É porque eu sou um pouco traumatizado com isso, né? E ainda mais falando aqui. Definimos então a derivada de f em A como sendo o quê? Ó? Como sendo o limite. Vai ser isso aqui, ó. A notação é essa, tá? F' de A. Essa é a notação que a gente vai usar. E a definição é essa, ó. É o limite quando x vai para A dessa expressão aqui, ó. F de x menos f de A sobre x menos A. E isso daqui, quando esse limite existe, tá? A derivada de f em A é definida dessa forma, caso esse limite exista, tá? A gente vai ver exemplos onde esse limite não existe, caso este limite exista. Tá bom? Vou até anotar um exemplo aqui para a gente dar no final, de uma função que não tem derivada. Vou anotar aqui, eu esqueci de anotar aqui para falar com vocês que é importante. Tá bom? Só um comentário rápido é que a gente pode descrever, eu estou procurando um apagador aqui, né? A gente pode descrever esse limite de um outro jeito também, que vai ser bem prático em alguns momentos. Como é que a gente vai descrever esse limite em alguns casos? A gente vai escrever assim, ó. Observe que, só um comentário rápido, quando esse limite existe, ó, neste caso, né, caso esse limite exista, então, neste caso, quando esse limite existe, neste caso, eu estou querendo dizer o que com isso? Em qual caso? Isso aqui, ó, caso este limite exista. Então, se esse limite existir, nós dizemos que a função f ela é derivável em A. Se eu não for muito cuidadoso, eu poderia falar que ela é diferenciável em A também, tá? Mas tem alguns detalhes que a noção de derivável e diferenciável elas estão muito intimamente ligadas, muita coisa só semântica, mas ser diferenciável tem a ver com uma função associada a isso daqui, que a gente vai ver depois, aproximações lineares nesse caso.
Então, por enquanto, eu vou falar só derivável mesmo, tá? Mas o nome cálculo diferencial é justamente por causa disso, tá? Nesse caso, a gente pode falar, a grosso modo, que a f é diferenciável em A também, não tem problema. Tá bom? Mas como é uma função real, nesse caso eu vou falar só derivável mesmo por enquanto. Depois a gente vai ver um pouquinho melhor sobre essa noção de diferenciabilidade, tá? Tá bem intimamente ligado a isso daqui, tá bom? E aí, observe que se a gente fizer uma mudança de coordenadas, a gente pode expressar esse limite, ó, podemos expressar essa derivada, caso exista, dessa forma aqui também. Ó. Podemos expressar que vai ser útil em vários momentos. Ó. Esse limite aqui, ó, quando x tende a A de f de x menos f de A sobre x menos A, esse limite pode ser expresso assim também. Ó. Se a gente fizer aqui, vou fazer um comentário rápido aqui. Se a gente fizer uma mudança de coordenadas aqui, em que se eu chamar h de x menos A, uma mudança de variáveis, na verdade, a gente pode expressar esse limite assim, olha só. Quando x vai para A, essa nova variável vai para zero, certo? Então, esse limite aqui também pode ser escrito assim, ó, como limite quando o h vai para zero, de quem? Nessa nova linguagem, quem é x? Ó, jogando o a para o outro lado, fica a mais h menos f de a, certo? Sobre x menos a é o h. Tá? Então, às vezes é útil usar essa linguagem, essa daqui é útil muitas vezes para provar alguns resultados, essa daqui de baixo. Tá bom? E a motivação geométrica para isso é bem tranquila. Tá? Se você olhar para o gráfico aqui, ó, aquele desenho que a gente fez, aquele desenho vai ter algo desse tipo aqui. Ó. Se aqui for o A, aqui vai ser o F de A. Aí se você pegar aqui um H, se você pegar aqui, somar esse A num tamanho H, finge que esse H aqui é bem pequeno, tá? Eu dei um zoom gigantesco, por isso que parece que está grande, mas finge que é pequeno, só para o desenho não ficar degenerado aqui. Se aqui tiver o A mais H, aqui vai estar o F de A mais H. Aí se a gente fizer o mesmo desenho que a gente fez anteriormente, ó, aqui está a reta tangente, e aqui está a reta secante. Certo? E nós vimos, geometricamente, que a gente olhava para esse limite aqui, né? O limite de quem? Dessa diferença aqui, ou seja, era quando esse x aqui ia para o A, mas A mais H convergir para o A, ou seja, ele convergir não, mas ele se aproximar cada vez mais do A, tender para o A, é a mesma coisa que essa diferença aqui, ó, se aproxima, não ser zero, mas ser cada vez mais próximo de zero, tá? Então esse limite aqui, ó, quando o H vai para zero do que está acontecendo aqui do outro lado, é justamente a inclinação dessa reta laranja, da reta secante. Tá? É porque, ó, quem é a tangente desse ângulo? O cateto oposto, que é isso menos isso, ou seja, que é f de A mais H menos f de A, sobre o cateto adjacente a esse ângulo, que é isso daqui. Tá? Só que esse tamanho aqui é o quê? Ó? Aqui é A e aqui é A mais H. Então a diferença aqui é justamente o H. Tá? Então aqui embaixo aparece exatamente o H. Beleza? Então por isso que é uma ideia geométrica do porquê que esses dois limites são iguais. É possível mostrar isso também usando definição de epsilons e deltas, mas a gente não vai gastar tempo muito com isso agora não. Tá? Então vamos fazer um exemplo. Nosso objetivo agora... Deixa eu ver se eu falei tudo até chegar nesse exemplo. Acho que sim. Então, o exemplo que nós vamos fazer é o seguinte. Nós temos um problema para resolver. E esse problema é esse daqui, ó. Então, exemplo. Encontre, olha o problema que a gente tem, ó. Encontre a equação da reta tangente a parábola y igual a x ao quadrado no ponto P igual a 0, 0. Esse é o problema que a gente quer resolver. Eu quero encontrar
a equação da reta tangente à parábola clássica, né, y igual a x ao quadrado, na origem, no ponto 00. Vamos fazer um desenho então aqui para ver o que a gente quer encontrar. Então aqui eu vou colocar a parábola. Deixa eu roubar um pouquinho aqui. Essa é a maravilha do Giza. Olha os trem mal colados aqui, que maravilha. Não tem problema não. Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y. Essa aqui é a parábola y igual a x ao quadrado, tá? E eu quero... no ponto 00 não tem graça não, vamos colocar no ponto 1. Ponto 00 aqui pelo desenho é a reta dada por y igual a 0, né, no eixo x. Então vamos botar no ponto 1. Aí tem graça. Aí a gente quer encontrar a equação dessa reta aqui. Ó. O ponto 1 está aqui. E eu quero encontrar a equação dessa reta tangente aqui. Ó. Essa reta amarelinha que eu quero encontrar a equação dela. Tá? Então olha só, a primeira coisa é que nesse caso a gente tem o seguinte, ó, eu conheço um ponto dessa reta já, certo? O ponto 1. Então a equação dessa reta é o quê? Lembra da equação clássica, ó, y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Tá? Isso é a reta que passa pelo ponto x0, y0 com o coeficiente angular m, certo? Agora, eu já sei quem é o ponto x0, y0. Ela passa pelo ponto 1. Então aqui eu posso colocar 1 e aqui eu posso colocar 1 também. Tá? Falta descobrir quem é esse cara para a gente descrever essa equação de maneira total, certo? Então eu tenho que descobrir quem é esse m. O m é quem? Olha, nós já vimos que a inclinação da reta tangente ao gráfico num ponto dele é justamente a derivada. Então essa inclinação é quem? Ó? O gráfico aqui é da função f de x igual a x ao quadrado. Né? Então eu posso aqui chamar f de x igual a x ao quadrado. Né? Essa curva y igual a x ao quadrado é justamente o gráfico da função quadrática, x ao quadrado. Então esse m é quem? É a derivada de f em qual ponto? No ponto 1. O 1 é o a, certo? Então é a derivada de f no 1. Então eu tenho que encontrar quem é esse camarada aqui. Se existir, certo? Essa reta tangente estará bem definida caso esse coeficiente angular exista. Tá? Então vamos fazer isso. Vamos tentar calcular esse limite. Aí agora vai ser importante saber calcular limites, que foi a primeira parte do curso, para poder fazer essas contas. Então, o que vai acontecer? Ó? A derivada de f, vamos ver se existe. Ó. Se existir, vai ser esse limite aqui. Ó. O limite, quando o h vai para 0, você pode fazer do outro jeito se quiser também. Eu, particularmente, prefiro usar quando h vai para 0, mas você pode fazer o x ir para 1 também. Isso daqui, ó. Do f do... Quem é o a? Nesse caso aqui, ó, o a é 1, certo? E o f de a é 1 ao quadrado, que é 1, tá? Então, aqui eu tenho f do a mais h, né, que é 1 mais h, o a é 1, menos o f de 1 sobre h. Certo? Então, esse limite aí que eu tenho que calcular. Então, deixa eu beber mais um pouquinho de água. Então, vamos lá. Quem é esse limite? O limite quando h vai para 0 disso é f de 1 mais h é quem? Ó? F pega um número e eleva ele ao quadrado. Então, isso aqui é 1 mais h ao quadrado, menos o f de 1, que é 1 mesmo, ao quadrado, que vai ser 1, né, que está ali, sobre o h. Então isso daqui vai ser o limite, quando o h vai para 0, de 1 mais h ao quadrado é 1 mais 2h mais h ao quadrado, né, é um produto notável. Isso aqui menos 1 sobre h. Observe que você não pode jogar o h igual a 0 aqui direto, porque aqui embaixo ficaria 0, certo? Então você teria uma indeterminação. Então a ideia é abrir essa conta aí para ver se a gente consegue sumir com esse h sem vergonha aqui embaixo, que está atrapalhando a gente a colocar o h igual a 0 aí na jogada. Tá? Só que agora vai ser bom, porque olha só, esse 1 foi embora com esse 1. Tá? E aí, aqui em cima eu consigo colocar o h em evidência.
Agora todo mundo tem um Hzinho para chamar de seu. Então aqui vai ficar o que? H2 mais H dividido por H. E aí, como o H eu estou fazendo esse limite, aqui eu posso eliminar esse cara, o H que está atrapalhando, e agora eu tenho só esse limite aqui. O limite quando H vai para zero, de 2 mais H. Agora sim, isso aqui é uma função do primeiro grau, na variável H. Tá? O zero, obviamente, está no domínio dessa função, e agora é só substituir. Tá bom? Então isso daqui, deixa eu apagar o outro lado aqui. Tá? Se precisar, volta no vídeo aqui para ver esse desenho de novo. Esse cantinho aqui é terrível, tá? Então agora isso aqui é 2 mais 0, certo? É só colocar o h igual a 0. 2 mais 0, que é 2. Então descobrimos qual é a inclinação da reta tangente, tá? Então, logo a equação da reta tangente vai ser o quê? Y menos 1, ela passa por esse ponto, né? Do gráfico. Então, y menos 1, quem é o n? Acabamos de encontrar. 2x menos 1. Que é o x0, tá? Aí se você quiser deixar na forma simplificada, isso aqui vai ficar, joga todo mundo para um lado, né? Isola o y em termos de x, vai ficar 2x menos 2, aí aqui tem que ter cuidado porque eu sou péssimo de conta, mais 1, e portanto o y vai ser 2x menos 1, né? 2x menos 1. Então se nós refizermos o desenho aqui, refazendo o desenho aqui para finalizar o exemplo, aqui eu tenho a parábola y igual a x ao quadrado. Deixa eu roubar aqui de novo. Tem que desenhar a parábola primeiro, né? Isso aqui que eu insisto em colocar os eixos primeiro. Nossa. Isso. Aí aqui, isso aqui é o y igual a x ao quadrado. E a reta tangente está aqui no ponto 1, 1. A reta tangente ela passa aqui embaixo no menos 1, porque ela tem a equação 2x menos 1. Tá? Isso daqui é a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a x ao quadrado no ponto 1, 1. Beleza? E aí, no geral, a equação vai ser essa daqui. Em geral, uma observação que a gente faz se eu tenho uma função definida num intervalo, é derivável em A, que está no intervalo, né? Então, a equação da reta tangente ao gráfico de f que passa pelo ponto esse ponto do gráfico aqui, A, f de A. Isso aqui acho que cabe aqui, né? Vai ser, não, como ela merece destaque, eu vou colocar aqui, Então isso aqui a equação é y menos, quem é o y0? F de A. Aí quem é a inclinação? F' de A. E aqui x menos A, tá bom? Beleza? Então, você tem uma maneira geral de lidar com o problema, né? Então, se você quer descobrir a equação da reta tangente ao gráfico de uma função derivável no ponto A, o A geralmente é dado, a função geralmente é dada, então o A e o f de A em geral você vai saber. Tudo que você vai ter que fazer é calcular a derivada de f no ponto A, caso exista. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo desse. Deixa eu só ver quanto tempo que tem, gente. Na minha memória não acabado nada. Tranquilo ainda. Então, olha só. Acho que está tranquilo. Vou beber um pouquinho mais de água. Vamos fazer um outro exemplo desse aqui, então. Considere essa função. F de x igual a 1 sobre x. Igual a 1 sobre x. Vamos fazer isso aqui. Encontre
a equação da reta tangente ao gráfico no ponto, vou colocar assim, em, tá? Vamos pensar num ponto do gráfico aqui. Um de novo não, vamos pensar em outro, sei lá, menos 1 em 1, pode ser, menos 1 em 1. Não. Vamos colocar meio, isso, meio e 2. Certo? Esse ponto está no gráfico, porque quando o x é meio, o f de meio é 2, né? Que é 1 sobre meio, que é vulgarmente conhecido como 2. O inverso de meio é 2. Então, a gente vai tentar usar esse mecanismo geral que nós vimos para a equação da reta tangente. E cantinho chato aqui, ó. Isso aqui é parede. Fica aí, meu filho. Serviço mal feito. É a primeira vez que eu colei adesivo. Eu tive até a ajuda da Mariana. Mas vamos lá. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Vamos lá. Então, quem é o A aqui? Vamos identificar o que a gente precisa, né? O A é meio. O F de A, que é o F de meio, é 1 sobre meio, que é 2, certo? 1 sobre 2 é meio. O que eu preciso agora é calcular a derivada, certo? Então vamos ver como é que calcula essa derivada nesse caso. Tá bom? Vamos ver se talvez o outro caso seja mais fácil. Vamos ver como é que vai acontecer aqui. Então, vamos calcular f' de meio, né? Vamos ver se existe. Então, f' de meio, isso aqui é o limite, só para não ficar escrevendo limite toda hora, vamos ser esperto aqui, tá vendo? Vamos pegar a expressão que eu quero calcular o limite e ver o que ela dá primeiro, e aí depois a gente coloca os limites. Para todo h diferente de zero, que é o que a gente faz na hora de calcular o limite, temos, quem que é essa expressão aqui? Ó? F de meio mais h menos o f de meio, né? Certo? A mais h menos o f de a, isso, sobre h. O que é isso daqui? Porque é essa expressão que a gente vai fazer o limite do h indo para zero, né? Então aqui vai dar o quê? Ó? Vai dar 1 sobre meio mais h, certo? Porque a função pega o inverso do cara, menos 2 sobre h. Aí aqui tá vendo que vai ter que saber fazer conta de fração, tá? Não tem jeito. Então vamos reescrever essa coisa aqui de um jeito melhor. Meio mais h, vamos lá. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que 2h sobre 2, certo? Eu não posso ser espancado por isso, ainda mais que eu estou aqui, né? Aqui ninguém pode me pegar, só a Mariana. E isso daqui é o que então? É 1 mais 2h sobre 2. Então o inverso disso vai ser o quê? Vamos continuar aqui embaixo. Então o inverso de 1 mais 2h sobre 2 é 2 sobre 1 mais 2h, aqui em cima. Continuo subtraindo 2 aqui, certo? Isso. Vamos ver se vai dar certo, né? Aí deixa eu colocar 1 mais 2h aqui, multiplicado por 1 sobre mais 2h logo aqui. Certo? Para ficar com o mesmo... Para ficar com a mesma... o mesmo denominador, né? Para a gente poder fazer a diferença. Certo? Aí aqui, bom, e aqui está tudo dividido por h. Vamos continuar do outro lado aqui. Mas não é tão difícil não. Parece que é difícil, mas um monte de coisa vai cancelar. O que vai acontecer? Ó? Isso aqui, ali em cima vai ficar o quê? Ó? Eu tenho o mesmo denominador, né? Na verdade, eu já posso multiplicar esse mesmo denominador aqui embaixo. Tá? Então aqui embaixo vai ficar 1 mais 2h vezes h, e aí é só fazer a continha aqui em cima. Aqui eu tenho 2
menos 2, certo? E menos 4H. Menos 4H, certo? Menos 2 vezes mais 2H, menos 2H. Aí isso aqui foi embora, certo? E aqui, ó, esse H aqui vai embora com esse. Certo? Porque aqui já foi embora, tá? Se aqui não fosse zero, aí você não poderia cortar isso aqui não. Se você fizesse isso, um panda morria lá na Indonésia. Mas como aqui já é zero, aí sobra só isso, aí agora sim. Esse H vai embora e vai ficar menos 4 sobre 1 mais 2H, tá? E aqui é bom porque nessa expressão aqui, ó, como eu quero o limite dela, isso aqui implica em quê, então? Que f' de meio, que é o quê? E por definição é o limite quando o h vai para zero de f de meio mais h menos o f de meio sobre h. Isso daqui é o limite quando o h vai para zero disso daqui, ó, de menos 4 sobre 1 mais 2h. Mas isso aqui é ótimo porque agora isso aqui é uma função racional e o h está no domínio dela. Quando o h é zero, aqui embaixo não zera. Então isso aqui é contínuo, é só substituir. Então isso aqui vai ficar menos 4 sobre 1 mais 2 vezes 0, que é igual a menos 4, porque aqui embaixo só tem 1. Então esse é o coeficiente angular, tá? Então a equação da reta vai ficar como? Logo, a equação da reta vai ser essa daqui, ó. A equação, vou colocar só um aqui, da reta tangente. Vai ser o quê? Bom, vai ser y menos o 2, né? Lembra que o ponto aqui é o meio, 2. Então é y menos 2. Acabamos de calcular a derivada, né? Que é f' de 2. Meio, desculpa. Derivada no meio. X menos meio. Então aqui vai ficar o quê? Ó? F' de meio já calculamos, é menos 4. Multiplicado por x menos meio. Aí aqui dá... Só fazer a conta aqui desse lado primeiro. Menos 4x. Aí menos 4 vezes menos meio, aqui a conta é difícil, né? É mais 2, eu acho. Menos 4 mais x, menos 4 vezes menos meio, é mais 2 se eu não estou enganado. Posso estar, nada impede. Isso vai implicar, então, que quando eu jogar o 2 aqui para o outro lado, a equação da reta vai ser menos 4x mais 4. Tá? Então essa é a equação da reta tangente à hipérbole, 1 sobre x. Tá? Então vamos fazer um desenho do que está acontecendo? Sempre é bom. Então, o desenho que está ocorrendo aqui é esse daqui. Ó. A função aqui é 1 sobre x, então tem esse gráfico aqui. Eu estou no ponto... Então se aqui for o 1, o ponto meio está aqui. Ó. Aqui é o ponto meio e o f dele é 2. Tá? Então é nesse ponto que eu estou pegando a tangência. Tá? Então pela equação, ó, ele atravessa o 4 aqui no eixo x. Tá? Então ele passa por esse ponto. E quando o x é 1, ela é 0. Tá? Então ela passa aqui, aqui e aqui. Tá? Então essa reta que passa nesses 3 pontos aqui. Ó. Essa é a reta tangente ao gráfico da função 1 sobre x. Beleza? Agora vamos dar um exemplo. Deixa eu só conferir o tempo. Desculpa, eu vou arrumar um relógio para marcar, tá? Eu prometo, para não ficar aqui olhando toda hora para lá e para cá. Mas enquanto eu não tenho esse relógio, que o único relógio que eu tenho é o celular, eu preciso ficar conferindo ali. Tá, beleza. Mas sabe que toda função é derivável sempre tem reta tangente, né? Bom, não tão rápido. Vamos olhar para uma função aqui, ó. Vamos estudar esse exemplo aqui, ó. A função módulo de x. Considere a função módulo de x. F de x igual a módulo de x. Valor absoluto, tá? Tem domínio em R todo, tá bom? Lá quando a gente fez a revisão, a gente fez o gráfico dessa função. Tá? Aí quando a gente falou de funções contínuas, a gente viu que essa função era contínua também.
no zero, né? E em todo ele, na verdade. Porque nós vimos que o gráfico dessa função era algo assim, ó. Como isso daqui, ó, o f de x, isso daqui, ó, é igual a x, se o x é maior ou igual a zero, e menos x, se o x for menor que zero, se tiver ruim de ler aqui, ó, é x se o x é maior do que ou igual a zero, e menos x se o x é menor que zero. Tá? Talvez como está no canto fique ruim de ler. O gráfico dessa função, ela é formada, entre aspas, por duas retas, né? Na verdade por duas semi-retas. Do x para x maior ou igual a zero, ela se comporta como uma função identidade, a função preguiçosa, a bissetriz aqui dos quadrantes ímpares. Tá? E depois, para x menor que zero, ela se comporta como o gráfico da função do primeiro grau menos x, que é assim. Tá? E aí, observa o seguinte, nos exemplos que a gente deu anteriormente, a existência da reta tangente meio que coincide com uma noção de suavidade que nós temos de uma curva, que é o quê? Que ela ser contínua, só que mais que ser contínua, ela não tem mudanças drásticas como foi essa daqui, no sentido assim, de ter a mudança é tão drástica aqui que ela tem até uma coisa que a gente chama de quina, né? Se você olhar a quina de uma parede aqui, ó, você tem um vértice aqui mesmo, sabe? Então a mudança foi muito drástica. Ela não foi tão drástica a ponto de perder a continuidade, mas de certa forma, você tem uma função que está decrescendo, decrescendo, decrescendo e do nada ela passa a crescer. Tá? Não é, por exemplo, igual a parábola y igual a x ao quadrado, que vem assim, ó, ela tá decrescendo, mas ela está tendendo a decrescer cada vez menos, aí decresce menos, menos, até que chega um ponto que ela passa a crescer, mas de maneira suave, de maneira bem gradual, sabe? Aqui não, aqui é zona total. Ele está decrescendo e do nada ela cresce, sabe? Então, sem perder a continuidade, mas ainda assim não tão suavemente como essa daqui, que decresce e depois cresce. Só que aqui, digamos que o processo se dá de maneira mais gradual. Então aqui a gente vai ver que esse comportamento aqui tem a ver com a não existência da derivada. Tá? Tem a ver com o fato dessa função aqui não ser derivável, até porque a própria noção de tangente perde sentido aqui, tá? Porque quem seria a reta tangente na quina aqui, sabe? Você poderia ter essa, você poderia ter essa. Poderia ter várias retas tangentes, já que a noção de reta tangente é que localmente ela, ali pertinho do ponto, ela intersecta o gráfico uma vez só, como aqui está acontecendo, né? Lá na frente pode até intersectar em outros pontos, mas a noção da reta tangente, é que aqui pertinho desse ponto, você tem uma reta que intersecta o gráfico num ponto só. Nesse caso aqui você teria infinitas retas que satisfazem isso, então qual é a direção tangente? Nesse caso você não tem uma direção tangente muito bem definida. E a gente consegue ver isso acontecendo digamos, na matemática da coisa. Digamos que a geometria aqui já está nos informando que não adianta esperar muito que isso aqui seja derivável, porque nós não temos uma noção muito bem definida de tangência para esse ponto, tá? Então não adianta esperar que ela seja derivável, mas isso é geometria. Como é que a gente expressa isso de maneira cabal, de maneira precisa? Verificando que esse limite que nós definimos como sendo a derivada, caso ela exista, aquele limite que expressa a derivada, aquele limite não existe nesse caso. Por que não existe? Ó, vamos lá. Vamos verificar que nesse caso, que a função f, que é o módulo, não é derivável em zero. De fato, ó, observe o seguinte, ó. O que vai acontecer? Como essa função é definida por partes e ela se comporta de formas diferentes à medida que o valor é positivo ou negativo, eu não consigo calcular o limite global de uma vez. A gente precisa, ou seja, o limite bilateral. A gente precisa calcular o limite lateral primeiro à direita, depois à esquerda. Tá? Para o limite bilateral existir, que é a derivada, no caso, que não é só um limite à direita ou à esquerda, né? A derivada é aquele limite bilateral, aquele limite bilateralmente tem que existir, né? Então, os laterais têm que ser iguais. Então, teríamos que ter a igualdade entre esses dois limites, né? Eu tenho que calcular esse limite aqui, quando o h vai para zero pela direita, de f de 0 mais h menos o f do zero sobre h,
e depois fazer a mesma coisa para quando o h tende a zero pela esquerda. Então olha só, quando o h tende a zero pela direita, o que acontece? Esse limite aqui vai ser esse daqui. Ó. O limite quando h vai para zero disso, ó, quem é 0 mais h? É o próprio h, certo? Então, e quem é f de h? A princípio é esse daqui. Ó. F de 0 é quem? É 0, certo? Então não tem nada aqui em cima. Ó. F de h é módulo de h, menos o f do 0, que é 0, né? O módulo de 0 é 0. Então, módulo de h menos 0 é só o módulo de h. E aqui embaixo continua o h. Aí é aqui que eu vou usar o fato que eu estou fazendo a aproximação pela direita. Quando o h é tomado por 0 pela direita, ou seja, quando ele é aproximado do 0 pela direita, a gente está olhando para valores positivos. Então, nesse caso aqui, o módulo de h é o próprio h, porque eu estou fazendo o h tender a 0 pela direita. Então, os valores de h que eu estou considerando para o limite são positivos. Então, aqui vai ficar h sobre h, que por sua vez, h sobre h é igual a 1 para todo h maior que 0. Então, isso aqui é o limite, quando o h vai para 0, de 1. Só que 1 é uma função constante, 1 depende da variável h. Então, já vimos que o limite da constante é a própria constante. Tá? Então, esse limite aqui, ele é 1. Quando a gente calcular agora o limite à esquerda, nós vamos verificar que o limite à esquerda vai dar outro número. O que vai acontecer? Ó? O limite, quando o h tende a 0 pela esquerda, de f de 0 mais h menos f de 0, sobre h, digamos que esse primeiro passo aqui é a mesma coisa. Isso aqui é o limite, quando h vai para 0 pela esquerda, de quem? De novo. Isso aqui é só h, f de h é o módulo de h, tá? Menos o 0, porque f de 0 é 0, então não tem nada, é módulo de h menos 0, é ele mesmo, só o módulo de h, dividido pelo h daqui de baixo. Só que agora, então vou colocar o limite aqui, só que agora a gente tem o seguinte, eu estou fazendo o h se aproximar do 0 pela esquerda, então isso quer dizer que o h é menor que 0, né, para calcular, para considerar nesse limite. Quando o h é menor que 0, isso que acontece, ó, o módulo de h é definido como menos h. Então aqui, nesse caso, eu tiro o módulo colocando menos aqui fora. E aqui embaixo continua tendo um h. E aqui agora vai ter o quê? O limite quando o h vai para 0, o h vai embora, vai sobrar só o menos 1. E aí de novo o limite de uma constante, só que é outra constante. E aí o limite à esquerda dá menos 1, o limite à direita dá 1. Então os limites laterais existem, mas não são iguais. Então isso quer dizer que o limite bilateral não existe. Tá? Porque para ele existir, os laterais precisam ser iguais. Os laterais precisam existir e serem iguais. Eles até existem, mas não são iguais, tá? Então, a conclusão, a gente pode concluir aqui, ó. Portanto, não existe esse limite aqui, ó. O limite bilateral não existe. E esse limite não existir, por definição, implica que a função f, então, que é o módulo, não é derivável no zero, tá? Não é difícil mostrar que ela é derivável em todos os outros pontos, tá? Mas no zero ela não é derivável, tá bom? Então, isso aqui implica que f não é derivável em zero. Beleza? Então, demos um exemplo de uma função que não é derivável num ponto específico. Tá bom, gente? Então, deixa eu só ver o tempo aqui, rapidinho. A gente pode falar de uma última coisa aqui, que é a noção de taxa de variação. Só uma última definição que eu acho que eu esqueci de falar com vocês, que é o seguinte, ó. Eu falei o que quer dizer derivável num ponto, né? Assim como uma função ela é contínua, quando é contínua em todos os pontos, a gente pode estabelecer uma definição análoga para diferenciabilidade, para derivabilidade. Tá? Então, se eu tiver uma função, então dizemos que uma função f, definida no intervalo real,
ela é derivável quando f é derivável em todos os pontos do seu domínio. Quando f é derivável em A para todo A pertencente a ele, né? Ou seja, para todo A o domínio dela, tá bom? E aí, a gente não viu hoje ainda que, por exemplo, a função x² é derivável sempre, em todos os pontos, nós não vimos isso. O que nós vimos, por exemplo, no primeiro exemplo, é que a f é derivável no 1, e no 1 sobre x, a f é derivável no meio, tá bom? Mas a rigor a gente não provou que elas são deriváveis em todos os pontos. A gente vai fazer isso mais pra frente, tá? Por isso que talvez nem não faria muita falta se eu não trouxesse essa definição aqui agora, tá? Porque mais pra frente a gente vai querer encontrar alguns métodos para calcular a derivada dessas funções que a gente trabalha bastante, de um jeito um pouco mais rápido, sem ficar usando o limite, tá? A gente vai usar o limite para obter algumas propriedades e aí depois derivar de maneira mais simples essas funções que nós trabalhamos de maneira habitual, né? As polinomiais, racionais, exponenciais, trigonométricas e por aí vai. Beleza? E aí, para terminar a aula de hoje, é só mesmo um conceito que a gente nem vai trabalhar muito com ele, mas principalmente para quem vai trabalhar com aproximação, é um conceito bem interessante que é o de taxa de variação. E aí a derivada se relaciona com esse conceito. Assim como as velocidades médias, quando a gente olha para essas velocidades médias em intervalos cada vez menores, a velocidade instantânea é, digamos, o limite dessas velocidades médias. Tá? Aqui é meio que uma generalização desse conceito para qualquer função, não só relacionando a função posição e velocidade, mas para qualquer função. Então, se eu tiver uma função qualquer, f, definida no intervalo, vamos supor que eu tenho um intervalo de 2 pontos aqui dentro. Suponha que eu tenha x1 e x2 no domínio dessa função, que é um intervalo, diferentes, tá? Para ter graça. x1 diferente de x2. Então a ideia, vamos fazer um desenho aqui, que o desenho sempre ajuda bastante. A ideia é a seguinte. A ideia é medir, digamos que a taxa de variação é uma ideia de medir proporcionalmente como que uma função varia à medida dentro desse intervalo, x1, x2. Então, uma taxa de variação, aí você pode pensar na taxa de variação média. Tá? Então, vamos supor que aqui eu tenho um gráfico, é uma função fictícia, tá? Essa f. Não é uma função explícita aqui nesse caso. Vamos supor que eu tenho um gráfico mais ou menos assim, que aqui esteja o x1, aqui está o f do x1, aí aqui está o x2, aí aqui está o f do x2. E aí a gente define a taxa de variação. Em geral a gente chama nesse intervalo, denotando ΔY, ou seja, delta é usado muitas vezes para tratar de diferença, né? Então, denotando a diferença entre as segundas coordenadas, né? O y expressa a segunda coordenada. Dessa forma aqui, ó, f de x2 menos f de x1. Então, isso aqui sendo a variação em y e olhando para a variação em x, é o tanto que você variou nesse intervalo, digamos que a taxa de variação de f ou taxa de variação média, também é um bom nome, mas eu vou falar só taxa de variação mesmo. A taxa de variação de f nesse intervalo, x1, x2, é definido como uma expressão clássica, essa daqui, ó, ΔY por ΔX, que é justamente fazer o quê? Essas diferenças f de x2 menos f de x1. Tá? x2 dividido por x2 menos x1. Então essa é a taxa de variação
nesse intervalo, tá? Porque isso aqui mede o quanto que a função varia de acordo com essa mudança de x1 para x2. O quanto a função varia nas imagens à medida que você varia o domínio de x1 até x2. Esse número meio que captura isso, essa proporção, né? Esse número, inclusive, é justamente o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, tá? Essa reta aqui. Essa reta secante, daqui e daqui, tá bom? E aí, pensando nisso, como que a derivada se relaciona com esse conceito de taxa de variação? A derivada pode ser vista como a taxa de variação instantânea no ponto x1, por exemplo. Tá? Se você quer saber como que a função varia, qual é o comportamento de variação da função no ponto x1, quando esse x2 está muito próximo do x1, é a mesma história lá da velocidade média, né? Quando você pega um intervalo muito pequeno, a velocidade média naquele intervalo, ele meio que já expressa a nossa noção de velocidade instantânea. Então, quando você pega esse x2 muito próximo do x1, a taxa de variação nesse intervalo muito pequeno, se o x2 estiver muito próximo do x1, essa taxa de variação meio que já diz como que a função varia instantaneamente no x1. Tá? Quando você faz o x2 tender para o x1 e pega o limite, esse limite é justamente por definição a derivada. Tá bom? Então, quando x2, se você fizer assim, se você pensar que o x2 está tendendo a x1, se isso aqui acontecer, né, se você pegar o valor de x2 cada vez mais próximo de x1, a derivada f' de x1, se existir, né, caso exista, o que vai acontecer com ela? F' de x1, caso exista, é a taxa de variação instantânea de f. Tá bom? Então você pode pensar que essas taxas de variações, quando você pega um intervalo muito pequeno, em torno do x1, essa taxa de variação se aproxima cada vez mais da derivada, se ela existir, tá? Então isso aqui, por exemplo, está dizendo que a derivada de f no x1 é justamente, você pode escrever isso aqui como o limite do x2 indo para x1 das taxas de variações. Tá? Então é o limite das taxas de variações é exatamente a taxa de variação instantânea, que é a derivada. Tá? Então a gente pode pensar num exemplo aqui correndo, para ver se a memória não vai acabar em qualquer momento. Inclusive ela pode ter acabado agora e eu estou aqui falando à toa. Se você pensar no y na função f de x igual a x ao quadrado, a gente calculou a derivada dela no ponto 1, tá? No primeiro exemplo de hoje, nós vimos que deu 2, né? Essa derivada. E a gente pode pensar aqui no ponto 1, 1, numa taxa de variação de algum ponto aqui próximo. Pega, sei lá, o 1 mais 0,1. Vamos ver se não é difícil fazer essa conta. 1,01. E qual é a taxa de variação desse intervalo? Aqui é a taxa de variação instantânea. Se eu pegar um intervalo pequeno, se a gente pegar, por exemplo, o x1 como 1 e o x2 como 1,1, que tá razoavelmente próximo do 1, a taxa de variação aqui, por definição, é quem? Ó? É o ΔY sobre ΔX, que é o quê? A variação na segunda coordenada, que é o f do x2 menos f do x1, sobre x2 menos x1. Aí aqui vai dar 1,1 ao quadrado, aí que quebra, né? Como é que faz o diabo dessa conta? Vamos lá, eu vou apelar aqui, porque eu não sei fazer essa conta de cabeça não. Então, 1,1, 1 mais 0,1, tá? Assim eu vou saber fazer. Menos o f do x1, que é 1, sobre 0,1, certo? Aí aqui, ó, vamos lá. Isso é 1,1 mais 0,11. Isso. Menos 1. Deixa eu continuar aqui embaixo. Vamos continuar aqui embaixo. Então isso aqui é quem? Vamos lá de novo. 1,1 mais 0,11, que é 1,1 vezes 0,1, menos 1 sobre 0,1. Isso daqui é o que? 1,1 mais 1,1 mais 0,11, Jesus, 1,21
menos 1 sobre 0,1. E aí 1,21 menos 1 é 0,21. Que conta desgraçada. 0,1 sobre 0,1, que vai dar, trazer aqui para cima aqui, ó. Trazendo aqui para cima, isso aqui vai ser igual, isso daqui é igual a 0,21 dividido por 0,1 é 2,1. Tá bom? Então, de fato, observe que a taxa de variação, quando eu peguei um x2 próximo do x1, essa taxa de variação está próxima da taxa de variação instantânea. Tá? Se você pegasse aqui x2 igual a 1,001, você veria uma taxa de variação ainda mais próxima da taxa de variação instantânea, que é a derivada. Tá? Então, isso serve para você, em muitos casos, para você, principalmente quando não existe a derivada. Tá? Então, você pode trabalhar com, você quer ver como que as funções variam a partir medindo essa taxa de variação. Tá? Mas quando existe é melhor porque você sabe que essas taxas de variações vão convergir para algum lugar, então o seu método vai ser efetivo. Tá? Quando a derivada não existe, pode até ter uma utilidade, mas você ainda precisa de acrescentar outros métodos externos para tornar o seu cálculo numérico mais efetivo, convergente. Tá? Mas a gente não vai entrar nesses detalhes agora. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. A aula de agora vai ficar por aqui. Um bom dia, boa tarde para todo mundo e boa noite, se você estiver assistindo à noite. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.